Salve, meus caros! Vamos falar de história? É com a gente mesmo. Meu nome é professor Rodrigo Rainha, sou doutor em História, professor de História Medieval na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de Península Ibérica, sou coordenador das licenciaturas da Universidade de Estácio de Sá, mas tudo isso é absolutamente bobagem. O que eu sou, mais do que tudo, é um apaixonado por História. E por ser apaixonado de História, eu tenho buscado trabalhar, abrir novos cursos, e esse é o primeiro vídeo de um novo curso que a gente vai estar pensando aqui. Vamos estar trabalhando um pouquinho sobre a história da igreja. A história, muita gente vai chamar de história da igreja católica, outros vão chamar história da igreja romana. Eu, de alguma forma, entendo que a gente passa pela própria formação de uma história do cristianismo. E lidar com a história do cristianismo é complicado, porque eu brinco muito com meus alunos e isso é real. Eu posso chegar aqui e falar o que eu quiser de Zeus. Posso chegar aqui e falar o que eu quiser, absolutamente, sobre Marduk, sobre qualquer um desses, não vou ter problema nenhum. Agora, lidar com Yahvé, trabalhar com a ideia de Deus, trabalhar com Jesus, as pessoas têm muita dificuldade, a gente precisa vencer um pouquinho disso. Mas vamos entender. Primeira coisa, Rainha, quando começa a religião? Quando a gente pode começar a falar de religião? Bom, aí eu gosto de voltar um pouquinho e trabalhar com o princípio weberiano. Weber vai estar chamando a atenção e depois o Bourdieu vai voltar a retomar essa ideia quando ele trata de campo religioso. Ele vai dizer que religião é quando você tem o poder do mágico, aquelas figuras que fazem coisas que as pessoas não entendem, não compreendem, que têm uma estrutura, um reconhecimento que é identificado como especial em uma sociedade que a gente chama de poder mágico, quando esse poder mágico começa a ganhar uma explicação, uma institucionalização, uma organização. Então, eu passo a ter seguidores do grupo que reconhecem esse poder mágico, que passam a difundir, trabalhar, passam a ser os sacerdotes, os explicadores desse poder mágico. Normalmente, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa um processo de hierarquização e organização. Ainda que sobre a ausência do mágico, ainda que só com a mensagem, pode ser uma mensagem de salvação, pode ser uma mensagem de explicação da própria sociedade, no caso do cristianismo é uma mensagem de salvação. Você vai ter o poder mágico, rainha, você usa poder mágico para o cristianismo, é só uma forma antropológica da gente pensar e da gente estar entendendo. Os poderes vinculados a Jesus, você vai ter toda uma releitura e uma explicação. Um grupo de sacerdos, conhecidos normalmente como os apóstolos, que vão estar levando, organizando e trazendo essas mensagens. Esses próprios sacerdos trazem em si, esses sacerdotes, parte desses poderes, com uma ideia de alguma forma, manter aquela estrutura, manter aquela organização, manter aquele poder. Não à toa, os apóstolos normalmente vão trazer os mesmos princípios ascéticos de controle do corpo, de mortificação, de estrutura, de diferença social que muitas vezes eram trabalhadas com Jesus, mas vão ser aí já figuras que estão representando, dando continuidade a esse poder. Quando a gente fala, então nesse sentido, eu falo de uma religião que ela vai ganhar, em primeiro lugar, ciência, quer dizer, essa explicação, tomar a consciência, e ela vai passar a estabelecer para que os grupos cheguem a uma série de ritos e práticas que passem a ser reconhecidos. Desses ritos passa a ser difundida uma mitologia. Rainha, tu vai chamar o cristianismo de mitologia? Meu caro, mitologia é uma explicação ressignificada do espaço social, do cotidiano, do entorno. Logo, eu posso chamar tranquilamente de mitologia sem estar cometendo nenhum absurdo, nenhum equívoco. Então eu construo uma mitologia, essa mitologia, no caso do cristianismo, ela vai ter muitas vertentes no primeiro momento. A versão vitoriosa que a gente conhece no Ocidente é a versão paulina, que é justamente a da ideia do corpo físico materializado, que é martirizado, fragilizado e que uma vez na cruz morre como um processo de sacrifício para que os nossos pecados de alguma forma sejam libertos, sejam colocados. Você vai ter uma discussão bem forte sobre isso no princípio do cristianismo, em que no primeiro momento você tem parte do grupo mantendo uma linha judaica trabalhada com Tiago, você tem parte do grupo já trabalhando com uma linha de grupos mais pobres, pregando em especial na Galiléia, naquele entorno, trabalhado com Pedro, e as missões gentílicas vão ser estabelecidas a partir do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso vai ser fundamental para entender a hierarquização e a difusão do cristianismo.
O cristianismo só pode ser compreendido como formação religiosa, em especial a partir do momento em que tem contato com as estruturas de pensamento do entorno do Mediterrâneo. O Mediterrâneo cria uma sopa cultural, um espaço de troca, uma dinâmica que intercala vários elementos culturais diferentes. Persas, gregos, macedônicos, púnicos, romanos, e por aí a gente, fenícios, e por aí a gente pode colocar egípcios, uma série de outras. Essas tradições circulantes do Mediterrâneo vão de alguma forma acabar e dando base para a formação e para a estrutura do próprio cristianismo. Ao mesmo tempo, transformam esse cristianismo em um cristianismo do século I, século II muito múltiplo. Ele não tem um discurso muito claro, ele tem vertentes muito variadas e ele vai se estabelecer muito fortemente em torno de comunidades. Comunidades que a gente consegue perceber no próprio texto bíblico, nos Atos, a gente consegue perceber no próprio discurso do Paulo, e dentro dessas comunidades o que a gente percebe é uma tentativa de criar controles, uma tentativa de criar coesão, ainda que essa coesão não fosse tão fácil, não fosse tão bem estabelecida. No entanto, a gente tem um processo de difusão. A partir do momento em que essa religião está colocada e está trabalhada dentro do Mediterrâneo, trocando, participando dos grandes embates, preciso entender, era uma sociedade já com aquelas características que saem de um modelo palaciano para um modelo mais público, um modelo onde os debates e a estrutura da religião saem do oikos e ganham a praça pública. Então figuras retóricas e notórias passam a estar debatendo várias questões, inclusive as questões da religião. E o monoteísmo vinculado ao cristianismo é um desses grandes debates e é o que a gente vai estar continuando a falar no próximo vídeo. Beleza? Grande abraço.